Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento aqui na Digital Edu. Lembrando que essas lives são diárias e o nosso programa de carreira e empreendedorismo é semanal, toda terça-feira às 20 horas. Hoje estamos aqui com mais uma parceria com o Grupo Atua, com o Leandro Mafra. Já já vou chamar ele aqui, estou vendo ele aqui nos bastidores, para dar as mensagens iniciais para vocês aqui, tá bom? Em paralelo à nossa plataforma oficial, nós temos diariamente a transmissão também para os canais do YouTube, do LinkedIn, Instagram, Facebook. São várias redes simultaneamente que estão transmitindo as nossas lives todos os dias. Porém, se você quiser ter um certificado de participação deste encontro aqui hoje, você precisa assistir da Digital Edu, tá? E para acessar a Digital Edu é simples, tem o QR Code na tela. Se você estiver pelo telefone e não puder escanear o QR Code, basta você digitar digitaledu.com.br, simples assim. Vai fazer um registro ali gratuito. Assim que você acessar, vai ter na frente ali logar ou registrar. Então faz um registro gratuito, já acessa a primeira live do dia. Estaremos aqui para poder te receber, tá? E o seguinte, no final do encontro, eu vou compartilhar com vocês aqui na plataforma Digital Edu, no chat, o link para vocês pegarem o certificado de participação de vocês, que é validável. O que eu falo validável? É o seguinte, nele vem um QR Code, vem um código, e a instituição de ensino, por exemplo, se você for comprovar horas complementares, ou a sua empresa que você for levar para comprovar horas de estudo, às vezes ela tem algum benefício, alguma ação, né, baseada em contato a treinamentos e lives, ele pode entrar no QR Code, colocar o código ali e verificar se é verdadeiro ou não. Tá? Então é uma vantagem que a gente traz para dar mais veracidade aos nossos certificados aqui da Digital Edu. E perguntas, fiquem à vontade. Pode colocar pergunta pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, página oficial. Tudo vai ser lido aqui, tá bom? E vai ser um prazer responder sua pergunta. Vamos lá, sem delongas. Vamos entrar ao nosso tema de hoje, que é BPO financeiro na prática, os principais benefícios para pequenas e médias empresas. E eu quero chamar aqui no palco o grande Leandro Mafra. Boa noite, Leandro. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Estou muito honrado e feliz de estar podendo participar aqui para poder contribuir e aprender, né? Que essa Isso troca, né? aí. Quanto mais a gente contribui, mais a gente aprende. Então, acho que esse é o intuito. Eu falo com as pessoas que quando a gente ensina, somos o que mais aprende, porque como nós já temos aquele conhecimento, toda vez que a gente coloca ele para fora, a gente pode ter um insight. Isso é muito bacana. Já tive muitos insights em sala de aula, quando eu era coordenador do curso de engenharia, quando eu era professor, e é muito bacana isso, né, Leandro? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem que entender que tá sentado na cadeira do aprendiz. Acho que esse é o nosso principal local, né? Porque você está sempre ali aprendendo e ali você consegue, quando você está disseminando conhecimento, você consegue esvaziar o balde, você consegue se retroalimentar. Acho que isso é uma constância na vida. Acho que isso é muito importante. É isso aí, Leandro, maravilha. E assim, Leandro, antes de começar, fala pra gente quem é Leandro Mafra, além de head comercial do Grupo Atua. Vamos lá. Eu sou marido da Camila, meu primeiro amor, né? Eu brinco que no mundo de hoje, quando a gente fala meu primeiro amor, como assim? Sim, ela foi a minha primeira namorada e hoje a gente está casado há mais, vai fazer 15 anos esse ano. Então, assim, muito orgulho. Sou pai da Giovana Mafra, né? Minha princesinha de 6 anos. Sou um cara que sou apaixonado por gente, por tecnologia, tenho um background da área do esporte de alto rendimento, futebol, luta, então sempre fui envolvido com isso, né? A minha formação acadêmica ela é em marketing, mas sempre fui da área comercial. Eu brinco que eu sempre fui daquela venda consultiva, né? Que eu brinco que eu vendi o que ninguém queria comprar, né? Que eu vendia muito, eu sempre fui da área de tecnologia, então eu vendia RP. Então era meio que aquilo. Quem acorda de manhã e fala, vou trocar de RP? Não tem isso, né? Então eu sempre fui desse cara, desse desafio, dessa venda consultiva.
Maravilha. Inclusive, a minha vinda para o Grupo Atua foi justamente nesse encontro, né? Que eu fui o responsável por vender um sistema que a gente utiliza até hoje no grupo, né? Enfim, aí a pandemia e todo o ecossistema e o mercado fez a gente tomar a decisão de poder contribuir com o grupo, e eu estou hoje com muito orgulho aí, vai fazer 3 anos como head comercial do grupo. Que maravilha, Leandro. Excelente, cara, isso aí. E assim, é um tema que é bem necessário hoje para as empresas, a parte financeira. A parte financeira é um tabu. A gente sabe que 75% das empresas, mais do que isso, eu já tem muito tempo que eu vi essa estatística, elas fecham e muitas delas é devido à parte financeira, né. Sim. Então assim, eu quero fazer uma pergunta inicial, até para nivelamento do conhecimento das pessoas que estão Uhum. assistindo, né. Como que vocês definem o conceito de BPO financeiro, né, e Uhum. qual a sua relevância para pequenas e médias empresas? Pensa no seguinte, tá, Wagner? Dentro de um ecossistema do mundo corporativo, né, existe um tripé que ele é muito importante e que não pode ser negligenciado, né? Que é vendas. Cara, você tem que vender. Se você não vender, você não consegue fazer os outros movimentos, né? Então você tem que vender, você tem que ter um financeiro para saber se você está vendendo certo, né? Melhor do que vender é fazer uma boa venda, né? Que essa venda seja lucro para o negócio. Então, o financeiro vai ajudar isso. E você precisa de gente. E quando a gente vai falar do BPO financeiro, né? Eu brinco que é uma sigla em inglês que é Business Process Outsourcing, né? Pensa que é uma terceirização de serviço, né? Que é basicamente a ideia é justamente ajudar nesse tripé, que é a parte financeira, que normalmente os pequenos e médios empresários eles negligenciam muito pelo seguinte fato, né? Eu falo o seguinte: na bandeira do Brasil está escrito lá ordem e progresso. Quando a gente vai empreender, e você sabe muito bem disso, as pessoas invertem. É progressão, depois arruma, né? E normalmente isso é importante fazer, faz total sentido. Sendo que a pessoa chega em determinado momento, principalmente o pequeno e médio empresário, ele começa a trabalhar muito e ele só olha para o financeiro quando ele fala assim: cara, não estou vendo dinheiro. O que está acontecendo? E aí que ele fala: deixa eu ver meu financeiro aqui. E aí o que ele olha? Ele olha só a última linha. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Ele não tem um ritual de acompanhamento, ele não consegue ter os indicadores financeiros que vai ajudar ele a melhorar a tomada de decisão. Então eu falo que o BPO financeiro ele é literalmente um grande painel do teu carro. Pensa no seguinte: a tua empresa é um grande veículo que você é o motorista. Sendo que se você não tem os indicadores do painel, tu não sabe, vai botar gasolina, vai botar óleo, tem que parar para abastecer ou não, você não sabe. Então você só toma a decisão no susto. Ih, rapaz, que vai acabar a gasolina. Aí você para. Então é meio que isso, né? Então eu falo que o BPO financeiro vai te ajudar nesse sentido. Maravilha. E ele pode ser, pelo que eu entendo, assim, tanto externo quanto interno, né, o Leandro? Qual que é a existe uma mágica nisso, né? Lógico que nada é mágico, mas assim, existe uma visão de vocês com relação a isso? Sim. Dentro de um processo do BPO financeiro, a gente fala que tem algumas etapas, né? Então tem desde quando a gente está falando ali do pequeno e médio empresário, a gente fala desde um processo de implantação de uma ferramenta, de um software mesmo, de tecnologia, e aí implantação de processos da área financeira e de processos internos e controles internos para o cliente. Porque normalmente, e aí dando alguns exemplos, né, que a pessoa fala assim: cara, qual o seu papel dentro da organização? O cara, não, é que eu tomo conta do estoque, eu vendo, eu faço não sei o quê e olho o financeiro. Normalmente assim, e é meio que sempre por último, né? E aí quando você vai, principalmente para alguns profissionais liberais, né, a área de saúde, acontece muito, o cara coloca a secretária, e aí a secretária, ela acaba sendo a recepcionista, ela acaba servindo um cafezinho, ela acaba literalmente ajudando na dinâmica ali do administrativo do dia a dia e também, paga uma conta aqui para mim,
faz tal situação aqui para mim. E aí, no final disso tudo, o que acontece? A gente não tem dado, a gente não tem indicador, a gente não tem processo, a gente tem mal porcamente uma planilha, às vezes, que tem no Excel, e aí ele fala, cara, não estou vendo para onde está indo o dinheiro, né? Então, nosso papel é ajudar a dar organização para ele nesse sentido, e aí a gente consegue fazer isso de fora para dentro, né? Então a gente tem um time, né, de especialistas dentro do Grupo Atua que ajuda muito nesse processo, muito de fora para dentro. Alguns clientes, né, com um pouquinho mais de maturidade, a gente faz ações internas com eles, junto com o time, e aí já é um pouquinho com um nível mais tático, mais de estratégico, de outros assuntos, mas o cliente que é aquele pequeno e médio mesmo, a gente faz muito um processo de fora para dentro e acompanha isso no dia a dia, que é muito importante para ele, né? Sim, sim, com certeza. E assim, até para o pessoal entender, tá, ô Leandro, quando fala-se do financeiro, maior parte das empresas tem um contador pronto, tá pelo simples ali, é muito facilzinho você fazer, porque você pega ali 6%, ok, então em cima do valor ali eu vou dividir por 0,94, não vou, gente, aqui é uma conta básica, tá? E para poder saber qual é o valor que eu quero, tal e tudo mais. Mas não é só isso. Quando eu falo de financeiro, não é só isso. Porque só isso aí é fácil. Você recebe, você paga ali fornecedor, emite a nota fiscal, pronto, acabou. Mas tem toda uma lógica por trás. Hoje nós estamos vivendo um ambiente de dados, né? Que não vou entrar em detalhes aqui. E isso é importante para tomar decisão. Agora, para as pessoas entenderem sobre as dificuldades que às vezes elas não enxergam, quais são os principais desafios financeiros que as PMEs geralmente enfrentam, cara, no seu dia a dia? Quais são esses maiores desafios? Normalmente, o pequeno e médio, né, ele tem uma briga e um olhar muito, assim, desconfiado da contabilidade, né? Porque ele olha para o contador muito, pô, esse cara só me manda imposto para eu pagar, né? E a gente sabe que a gente vive num ambiente que é um manicômio tributário, né? Então é meio que loucura. Então a gente tem que. Então, assim, o papel do BPO financeiro é basicamente criar uma organização, tanto do contas a pagar, contas a receber, faturamento, conciliação bancária. E tudo isso que eu estou falando aqui, ele automaticamente alimenta a contabilidade. Então, quando eu acerto o meu financeiro, o contador ele é alimentado com os dados que vai ajudar ele a gerar o balancete, gerar o balanço, o DRE, vai gerar tudo para ele. Então, isso automaticamente, quando você tem uma palavra que eu já escutei que se chama hábitos angulares. Não sei se você já ouviu falar. Que é basicamente quando você faz um bom hábito, automaticamente você acaba fazendo. Você fala, pô, tô treinando todo dia, pô, não vou comer esse mousse agora, não, vou dar uma segurada. Então, o financeiro é basicamente o seguinte: o contador tá te pedindo documentação, você não consegue enviar porque você tem o teu core business, está cuidando de gente, está cuidando de venda, está cuidando de muita outra coisa. Quando você tem um BPO financeiro, ele automaticamente ele organiza a tua área financeira, vai te dar dados para te ajudar a melhorar a tua tomada de decisão e você vai alimentar a tua contabilidade, que é o que ele quer. Ele quer documento, ele quer a nota fiscal para alimentar ele e aí sim ele conseguir ser até mais eficiente na contabilidade do que só enviar o imposto, né? Sim, a maior parte das empresas acham que esse papel como eu falei, da contabilidade em si é tudo. O resto mas assim, como eu falei, é bom ter os dados em mãos para tomar decisão. Porque hoje nós temos que tomar decisão de uma hora para outra. Assim, o tempo, quanto mais rápido, melhor. E às vezes, tendo ali uma clareza maior sobre os seus gastos, seus ganhos, realmente, sabe, opa, o meu ganho é de tantos por cento em cima, né? Inclusive, para complementar essa live de hoje, ano que vem, só um minutinho, porque tá acabando a bateria aqui do Do note. fone. Ih, então é melhor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te Tá. ouvindo. Então, assim, é bom a gente ter isso, né? Inclusive, semana que vem vai ter também vamos falar de valuation,
né? Legal, Vai ser bem bacana na terça-feira também. legal. Então, assim, para a gente poder deixar até, vamos aprofundando cada hora mais, né? Assim, Uhum, na prática, uhum, quais são os benefícios que as empresas ganham agora, né? uhum, Tanto pequenas e médias, em adotar um BPO financeiro para uhum, organização? Quais são os ganhos que ela pode ter, até para quem estiver assistindo, para quem estiver uhum, assistindo as gravações, levar isso até os seus uhum. superiores, para quem toma realmente decisão, né, para poder verificar se a empresa precisa realmente ou não, né? Sim. Dentro da organização, né, e os pequenos e médios, eles normalmente eles criam, né, eles acreditam que a área financeira é muito assim, não, eu vou precificar, eu vou considerar só ali os custos e bota a margem. Eu vou cortar custo, eu vou fazer só essa ação. Qual é o fornecedor mais caro? Eu corto ali. E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente entende que dentro do escopo financeiro, pensa que é igual um iceberg, né? Tu vê só a pontinha, quando tu vai afundando, tu começa a ver e fala, nossa, então dá para fazer isso. Qual que é a ideia e o cerne principal do BPO financeiro? É uma organização do setor que é um tripé para o negócio. Então pensa no seguinte: se a gente tem uma empresa que ela tem todo o processo dela com controle do teu contas a pagar, do teu contas a receber, do teu faturamento e do teu fluxo de caixa, e a gente começa a criar rituais mensais de apresentação desses resultados, eu estou dando para o dono um dado para ajudar ele a melhorar a tomada de decisão no negócio dele. Exemplo, quero fazer um investimento em marketing. Tenho dinheiro? Ih, meu Deus, não sei, deixa eu ver aqui. Se eu tenho um ritual de acompanhamento e eu consigo identificar como é que está o meu contas a receber, cara, estou com índice de inadimplência alto. O que aconteceu? Isso é um dado que eu vou tomar uma decisão baseada num dado. Mas se eu não olho isso, eu só vou perceber lá na frente. Então, o papel do BPO financeiro é um papel de organização, certo? Principal de uma área que é cerne do negócio, que é a parte financeira, e começar a criar rituais de apresentação. E aí é aquele lance, né? A gente, como brasileiro, a gente quer um monte de coisa. Vamos fazer o feijão com arroz primeiro, vamos organizar, vamos ter o contas a pagar, o contas a receber, o fluxo de caixa organizado, identificação do faturamento, que com isso a gente começa a buscar outros indicadores. Ah, vamos falar agora de precificação, vamos entender se aquela margem está boa. Então a gente faz tipo uma estruturação, que a gente cria esse alicerce e isso começa a criar a parte de organização operacional com acompanhamento e a apresentação de 15, 20 minutos dos indicadores do cliente. E aí, com isso, ele vai começar a melhorar a tomada de decisão dele. Não vai ser assim, tenho Bacana. dinheiro? Não. Não tenho? Não sei, vou ver. Né? Então, é muito essa ideia que eu vejo como ajudar os pequenos e médios. Maravilha. E assim, tem até uma pergunta aqui agora, do Carlos Guimarães. Legal. Boa noite, Leandro e Wagner. Você até falou um pouquinho aí, né? Uhum, Mas foi justamente quando ele colocou essa pergunta: quais indicadores são interessantes serem disponibilizados pelo BPO para a uhum. tomada de decisão? E você consegue me dizer uma média salarial ou de terceirização aplicada no mercado hoje? Uhum. Uma média salarial, ele fala com base em quê? Aí ele está falando da precificação do serviço ou está falando uma média de alguém do financeiro, só para eu poder entender. Será que Eu é algo assim? vou esperar ele responder essa parte aqui, da Aham, parte sim. financeira, mas eu entendi que era quanto custa ter um Sim. BPO. Eu entendi desse Basicamente, ponto. sim, entendi. Basicamente, assim, se a gente for eu vou fazer o seguinte, para a gente poder fazer uma análise para saber qual é o melhor indicador, né? Eu não posso chegar no médico e falar assim, ô doutor, me dá um remédio aí. Aí o cara fala, mas calma aí, remédio para quê? Eu não sei nem sei seu nome, não sei nem o que você tem, como é que eu vou te dar um remédio? Calma. Então a gente tem que fazer um diagnóstico. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico da empresa, a gente tem um levantamento do que é importante para ela.
E a gente, aí, pela experiência, a gente começa e fala, cara, beleza, isso aqui é o que você quer. Hoje você não tem nada. Então, para a gente chegar no que você quer, a gente tem que criar alguns alicerces antes, certo? Então, eu sempre faço a seguinte análise. Hoje, se você for contratar, e aí eu brinco que as informações. Hoje a gente é soterrado por informação, né? Então, assim, se você quiser saber quanto é que custa um assistente financeiro, um analista financeiro, vai no Google aí, você vai ver. Então, a gente está falando de salários, e aí, se a gente for colocar em CLT, em torno ali de 2.130, 2.050, alguns vão ganhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, enfim, vai estar girando em torno disso. Então, assim, quando eu vou dar uma precificação, a gente faz um diagnóstico e eu posso garantir, com esse diagnóstico, a gente vai ficar muito mais em conta e mais eficiente do que alguém CLT trabalhando em loco. Por quê? Porque como a gente tem um time, a gente, além de implantar a tecnologia, a gente vai ter pessoas, né? E a gente sabe, se você tem uma pessoa dentro do teu time, né, e essa pessoa tem algum problema, você tem dois problemas. Você vai ter que colocar alguém que normalmente não é capacitado e aquela pessoa acaba adoecendo. Então tem todo um problema aí que você tem que gerir. E com a gente, não. A gente vai ter ali um time específico para estar acompanhando e ajudando. Eu posso garantir que a gente vai ficar muito mais em conta do que alguém CLT trabalhando para você. Olha, que maravilha aí, ó, interessante, hein. Eu mesmo vou querer conversar com vocês depois, Leandro. Depois a gente fala Depois sobre isso. depois a gente bate o papo aqui, se você puder depois de finalizar aqui, ficar no bastidor 5 minutinhos só para conversar com você. Aí Sim, tem sim. até o comentário aqui, né, do João Antônio Costa, Magnávila, ou se eu falei errado, Magnavita, esse aí. Magnávila, desculpa João Antônio, eu sou ruim de sobrenome, viu, cara. Colocou aqui, ó, fala Leandro, ótima noite, mestre, acompanhando de perto aqui, abraços. O João ele é um dos gestores e responsáveis lá pela área do BPO financeiro. Então, Maravilha. ele toca o time lá que conduz toda essa entrega. Maravilha, cara. E tipo assim, vamos, igual eu falei aqui, vou fazer algumas perguntas para a gente poder ir aprofundando um pouquinho Sim. mais. Vamos falar de otimização agora. Uhum, Como que um BPO ele pode ajudar as empresas a otimizar os seus custos, né? uhum, E aumentar a sua eficiência operacional. Porque otimizar os custos é uma coisa. Quando a gente fala de retorno do quanto realmente que está sendo ganhado, a gente tem aumento das vendas, temos ali uhum, aumento do ticket médio, né, de uhum. venda, o valor Sim, de venda, sim. e temos o valor do custo, a redução de custo e tudo Uhum, mais. Né? Existe uhum. ali tem que ser feita Uma ciência, né? uma ciência ali, uma química que tem que acontecer. Uhum, Voltado agora para a otimização do custo, né? uhum. Como que o BPO pode ajudar nesse ponto, Leandro? Quando tudo na vida é manutenção e acompanhamento, né? Porque tu nunca vai ser ótimo numa coisa naquilo que você não for frequente. Então, você nunca vai ser bom no podcast se você falar, não, vou fazer um, daqui a 5 anos eu faço outro. Então, cara, vai ser ruim. Então, se você cria uma frequência, você acaba ficando bom naquilo, né? Então, eu brinco que quando a gente começa a criar esses rituais de apresentação, e aí quando a gente está falando de custo, né? Custo é igual unha, né? Tem que estar o tempo todo ali cortando, porque é muito importante. E quando a gente está falando do negócio, do ecossistema empresarial, é muito importante esse acompanhamento, né? Porque às vezes um movimento e uma análise analítica, e aí eu estou falando de profundidade. Ah, não, eu estou gastando com o fornecedor 20 mil. Cara, só afunda mais um pouquinho na análise para a gente entender o que é esse 20 mil. E às vezes com essa análise, eu falo, cara, não tem sentido eu estar gastando não sei quantos mil de papel. Porque qual que é a análise para corte de custo? É identificar o quanto aquilo ali está impactando, não no dia, não no mês, mas no ano. Porque quando você desenha o dinheiro na linha do tempo, dói até o coração. Tu fala, cara, tu podia comprar um carro com isso aqui. E quando você corta o custo, a injeção de dinheiro é na hora. Certo? É na hora. Tu cortou o gráfico, faz assim, ó, melhorou. Então, assim, esse acompanhamento, né, essa manutenção vai nos ajudar a entender
cortar custo faz sentido ou não faz sentido para a operação. E aí, Sim. quando a gente fala do ecossistema corporativo, por isso da importância do diagnóstico e entender até mesmo o grau de maturidade do dono, do gestor, para a gente poder fazer esses movimentos, a gente tem que entender como é que é o setor. Porque quando eu faço uma apresentação, e você, exemplo, você é uma escola, eu não posso fazer uma apresentação financeira igual eu faço para uma indústria. Uhum. Porque o olhar é diferente, pô. Entendeu? Então, para a escola, o que é importante para a escola? Cara, para o dono dessa escola aqui, cara, não pode ter inadimplência. Para esse, entendeu? Então a gente tem que entender muito do gestor, da pessoa, o que é importante para ele, para a gente criar esse alicerce e aí a gente começar a identificar para a gente ser eficiente com relação à parte de custo, né? E aí, até mesmo isso cria impacto até na parte dos setores do negócio. Uhum. Né? Será que a área comercial está vendendo? Cara, está vendendo muito, mas se continuar vendendo assim, quebra a empresa. Meu Deus, ué. Está vendendo errado. Então, assim, calma aí, pelo amor de Deus, para de vender. Se continuar nesse formato, com esse preço, para esse cliente, vai quebrar a empresa. Então, Sim. esse tipo de acompanhamento que ajuda a otimizar literalmente as ações e ajudar, né, os clientes, tipo assim, cara, agora eu tenho um dado que eu sei o que eu tenho que fazer, né? Uhum. Então, esse dado é aquele lance. Depois que tu viu, tu não pode desver. É isso aí. Vou ser polêmico aqui um pouquinho. Nós entramos na parte de custo. Lógico que não é o nosso objetivo aqui, mas eu gosto de saber as opiniões. A gente sabe que, inicialmente, quando as empresas pensam em redução de custo, o maior e o que mais acontece é o custo de mão de obra, que é uma redução exata. Uhum. Eu vou tirar 30% do meu efetivo, vou economizar tanto. Ponto, acabou. Ferramenta não, você tem que pesquisar ferramenta nova, você tem que fazer aquilo, fazer um tanto. Como que é isso na prática? O BPO, por exemplo, ele tem ali uma forma dele virar e falar assim, fulano, seguinte, você está colocando aqui que pretende reduzir 30% do seu efetivo. Uhum. Porém, isso vai te causar uma perda de produção de X%, que você não conseguir atender. Então, o seu custo de produção pode aumentar. Tem vários cenários. Essa avaliação é feita também pelo BPO ou já é de um outro setor, de uma outra área? Assim, Wagner, dentro do nosso escopo de trabalho, existem o que chamam de alguns pacotes, né? Isso aí que falou é um pacote muito mais ligado à parte tática e estratégica do que à parte operacional. Então, assim, para ser bem claro com você, todo negócio, o que faz as coisas acontecerem é a parte operacional e a parte tática. A estratégia ela é importante, porém, se você só ficar no estratégico, imagina, se você só fica no estratégico para colocar o podcast no ar, se você não vai e mete a mão na massa, não tem podcast. Então, assim, é importante a gente ter ciência sobre isso, né? Porque tem muita coisa na internet aí, não, vamos para o estratégico eu amo. Cara, assim, controla a tua ansiedade. O estratégico, ele é importante, mas o que vai mexer o ponteiro do teu negócio é a parte tática da operação, né? Então, óbvio, né? Conforme a empresa vai crescendo, você vai ficando no estratégico, mas é importante para você ser eficiente no estratégico, você ter o cheiro do operacional e ter o cheiro do tático. Não dá para simplesmente, não, vou para a praia dormir, o negócio vai crescer. Não vai acontecer isso. Sabe? Tem que ter a visão do todo, né, Leandro? É o que geralmente muitas pessoas que tomam decisão estratégica não têm, né? O famoso Gemba vai conhecer ali o chão de fábrica mesmo, como funciona, quais são as dores que existem e tudo mais, né? Porque às vezes um time de 30%
o efetivo, pode cair a produção em mais de 50%. Pô, como assim, Wagner? Eu vou tirar 30% do efetivo e vai cair 50%? Gente, porque não existe só pessoa do operador, existe outras funções também ali, às vezes está mandando só gente da operação embora, e um funcionário, às vezes, não tem a mesma evolução do que outro. Tem que ser Habilidade, né? avaliado. Habilidades são diferentes, né? Exatamente. Então, eu vejo que esse é um ponto. Isso é uma análise, Wagner, que você falou, ela é uma análise muito tática, né? Porque a gente tem hoje alguns pacotes, né, que a gente distribui dentro da parte tática desse pacote, a gente faz uma análise muito do time e faz uma análise do que está sendo feito pelo time. E o quanto que aquilo ali está sendo produtivo. Pô, eu tenho tantas pessoas no meu time, sendo que dessas tantas pessoas eu tenho uma que entrega 100%, uma entrega 2% e outra tá na cochiladinha, só dormindo. Meu amigo, calma aí. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo que esse cara não está entregando? Será que ele não sabe? Será que é falta de treinamento? Então, são esses tipos de dados que a gente vai acompanhando muito mais na parte tática, para conseguir chegar no que você falou. Cara, faz sentido você fazer esse movimento de cortar. Eu falo, cara, não faz esse movimento de cortar, porque se você cortar, o impacto vai ser esse. O cara que produz 100, que está quase infartando, ele vai infartar. Porque ele vai conseguir produzir 300, o dia só tem 24 horas, como é que faz? O cara não vai dormir? Então, é esse tipo de dado e de análise que é muito mais, assim, vai além dos números, né? Aí a gente está falando de negócio, de pessoas que cria o total impacto em toda a operação. Bacana, excelente. Então, assim, simplificando aqui, realmente, essa função, ela pode ou não ter o apoio do BPO. Sim. Vai depender muito da realidade da empresa, o momento da empresa e o tamanho da decisão, né? Ou seja, se for um funcionário, às vezes é mais simples de tomar essa decisão, mas se for um grupo, acaba sendo mais complexo. E tem uma pergunta que o grande Rafael Boldrini, ele colocou para a gente aqui, que nos conectou, inclusive, me conectou com o Grupo Atua. Rafael... Fantástico, excelente pessoa. Ele colocou aqui, qual o principal valor agregado que o BPO financeiro oferece, além da simples terceirização de tarefas? Sim. Pensa no seguinte, né? Pensa que você está trazendo para dentro da tua organização não alguém para trabalhar com você, né? Basicamente para trabalhar para o negócio. Não é com, é para. Então, quando a gente vem de fora para dentro, eu sempre falo que a gente vem com um frescor de ideias do mercado. Então, se eu estou implantando para você algo que você não tem tempo de olhar, eu estou trazendo para você as melhores práticas do mercado. Então, eu vou implantar para você, não é algo que eu vi num livro, é algo que eu fiz em tantas empresas que foi dado certo e que esse indicador faz sentido para a escola, esse faz sentido para a indústria, esse faz sentido para a distribuidora. Então, quando a gente vem de fora para dentro, a gente traz melhores práticas de mercado com pessoas gabaritadas e especialistas para que possa te ajudar em algo que você não tem tempo de olhar. E quando olha, eu brinco que olha por outra perspectiva. É tipo, meu Deus do céu, não tenho dinheiro. É sempre assim, é sempre para apagar incêndio. Então, quando você olha com um olhar do tipo, caramba, então esse setor aqui vai me ajudar a melhorar o que eu estou pensando em fazer. Então, a gente ajuda muito além de terceirizar, com um olhar de fora para dentro do mercado, de melhores práticas. Isso contribui bastante com os clientes. Sim, assim, eu acho que tendo esse olhar externo, Leandro, eu até falei aqui no bate-papo de ontem, de semana passada também, tocamos nesse assunto, que muitas vezes, quando você começa a fazer esse trabalho externamente, e você não está todo dia no processo da organização, acaba que você acaba tendo, por não ter me fala, os seus hábitos viciados, né, no dia a dia da empresa, Isso. vocês detectam mais problemas, possíveis erros de processo. Perfeito. E conseguem até sugerir melhorias ali para a turma, né? Perfeito. Porque para pensar, Wagner, você consegue olhar a ponta do meu nariz, né? Porque você está de fora
para dentro. E eu consigo olhar a ponta do seu nariz. Então é muito mais fácil falar, Wagner, limpa aqui que está com uma sujeirinha. Então, quando a gente entra na empresa, cara, o cara está imerso, o cara está dentro, pô. Então, assim, ele tem outras preocupações. Quando a gente fala, o cara fala, caramba, mas era só pegar isso aqui, botar aqui, era. Mas é tão óbvio, mas o óbvio, como diz a minha amiga Adriane, além de precisar ser dito, ele tem que ser, às vezes, desenhado, escrito e repetido várias vezes, para se tornar óbvio. E ele só é óbvio quando ele é feito, né? Com certeza, Leandro, isso aí. E tem outra pergunta também, é o seguinte, e para complementar, do Rafael, continuação, e para Legal. complementar ainda mais nosso cinto de utilidades, identificada a oportunidade, quais são os riscos e desafios mais comuns na implementação e gestão de um BPO financeiro? Para pensar que tudo que é novo, né, ele tem literalmente algumas situações. E aí a gente tem que entender muito da pessoa, né? Então Hum. eu sempre falo o seguinte: o meu papel é elevar o nível de consciência da pessoa, da importância do que está sendo implantado para a empresa dela. Sendo que não é algo que a gente vai chegar, eles vão cruzar o braço, vão dormir, a gente vai fazer tudo. Não é isso. Tudo na vida tem um preço. E o preço não é só monetário de investimento. A pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. Então, você está disposto... Cara, eu vou precisar que você se comprometa com tanto tempo do teu dia. Tu consegue fazer isso para a gente poder organizar e daqui a tanto tempo eu estar te entregando o que você está me pedindo? Se a resposta for não, não faz sentido a gente avançar. Sabe? Então, o risco tá entrando um movimento novo que nunca foi feito. Então, o papel é saber se a pessoa está disposta, não só ao valor do investimento, mas junto com todo o time que vai precisar participar. Cara, eu realmente preciso disso e eu vou conseguir me dedicar nesses primeiros 30 dias nesse processo de implantação que eu sei que vai ser bom para o meu negócio. Porque assim, se o cara não tem 30 dias para a gente poder ajudar ele, cara, assim, a gente não vai conseguir. Imagina, eu peço informação, não dá. Eu peço, não quero passar. Como é que a gente vai fazer o trabalho? Sabe? Então, Isso é complicado. é complicado. Então, é muito sobre isso. Ainda mais aquelas pessoas que falam assim: "Ah, isso eu não posso, eu não quero mostrar, isso é particular". Falo assim: "Cara, mas não existe essa de particular não, nós estamos aqui avaliando o processo. Nós estamos Exatamente. vendo que às vezes esse não posso mostrar, eu não quero expor, é o que está te gerando problema, É mas você não verdade. sabe, É verdade. É né". Tem verdade. que ser transparente, tem que ser aberto, tem que ser Sim. estar aberto ali a entender realmente quais são as possíveis falhas, né. Sim. E assim, o BPO ele ajuda também a fazer essa medição, do retorno de investimento, né, do ROI, Uhum. né, para as empresas, assim, quais indicadores voltados ali para o ROI, podem ser utilizados? Como eu falei anteriormente, depende muito do projeto, mas Ah, alguns projetos específicos, né? Por exemplo, você falou que, assim, acho que o seu próximo convidado vai falar de valuation, né? E para se estruturar um valuation é muito importante ter toda uma estrutura financeira muito bem desenhada, além da parte contábil, além de gente, né? Que tem os intangíveis também, né? Que para poder estruturar um grande valuation. E quando a gente está falando do BPO financeiro, e aí é aquele lance, né? A gente faz o projeto em ondas. Então a gente cria uma primeira onda, a gente cria os alicerces, aí a pessoa começa a ter maturidade. E aí eu tô falando, não tem nada a ver com idade, eu tô falando de maturidade de começar a entender o trabalho. Tu começou a entender o trabalho, fala, cara, eu tô com um projeto aqui, eu tô fazendo uma ação na área comercial, e essa ação eu vou investir X. Pô, beleza. Então, isso tudo vai estar dentro do nosso escopo como BPO. A gente está junto do negócio, sabe? E aí ele vai falar assim, cara, eu preciso que isso dê um retorno de tantos por cento. Beleza, vamos junto, vamos medir isso. Quanto tempo você quer? Cara, quero que isso aconteça em 3 meses. No primeiro mês da apresentação, ele falou, cara, a gente está negativo nesse projeto, tantos por cento. O próximo mês você vai ter que superar o que você está acreditando que vai fazer.
Então, é meio que a gente vai ajudando o cliente. Por isso que o projeto tem que ser em ondas, né? Eu brinco que a gente, quando apresenta para o cliente quer o planeta Terra. Cabe a gente falar, cara, assim, vamos dar o primeiro passo, vamos fazer o primeiro movimento, para que isso possa ser sustentável ao longo do tempo, né? Então, essa que é a ideia para a gente poder conseguir entregar o ROI que o cliente tanto quer para o projeto ou para algum movimento bem específico. Sim, excelente. E assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem a pergunta do Carlos, ele colocou aqui, que ótimo. Você vê a maturidade financeira das empresas no Brasil. Eu entendi que era como você vê. Aham, concordo. Repetiu duas vezes o você. Como Sim. você vê a maturidade, se não for isso, Carlos, pode digitar aí, tá? Como Uhum, você vê a maturidade financeira das empresas no Brasil hoje? uhum. É, Interessante, porque vocês estão no dia a dia com elas, né? assim, o nosso papel é muito um papel de evangelização, né? Para poder elevar o nível de consciência de um tripé que é muito importante. E eu falo o seguinte, né? Você deu o dado aí, e pelo que a última análise que eu fiz, e foi até uma apresentação que eu conduzi, é, é, mais de 80% das empresas elas quebram, e às vezes não é nem por falta de venda, não. Às vezes é porque não olhou o fluxo de caixa, às vezes é porque não ter. Então, assim, qual que é o grande lance, né? As pessoas, quando elas vão empreender, elas têm que entender o seguinte: as pessoas vão empreender por um propósito, porque elas acreditam que podem contribuir com todo o que ela aprendeu. Tudo bem com relação a isso. Só que chega um determinado momento, né? E aí eu estou falando de área de saúde, eu estou falando de indústria, eu estou falando de distribuição, eu estou falando de segmentos de escolas, de educação, que assim, chega um determinado momento que você vai precisar fazer outros movimentos. Ah, eu tenho que contratar alguém para me ajudar. Só que você é muito bom em uma coisa. Você não é bom nem em contratar e você às vezes não sabe nem o que vai pedir para essa pessoa. Não, ela precisa me ajudar nisso aqui, ó. Mas tá, mas isso aqui que você quer para fazer o quê? A pessoa não sabe. Então, o que eu enxergo, né? As pessoas que conseguem romper essa barreira, né? Os empresários, romper aquela barreira ali dos 5 anos, 10 anos de empresa, eles começam a ter um grau de maturidade porque eles tomaram muita pancada. Eles igual o bambu, né? Envergou, mas não quebrou. Voltou para o lugar. E eles começam a ter maturidade. Cara, se eu não fizer isso, vai vir. As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, eu preciso fazer um movimento. Eu preciso acompanhar, né? Eu vejo um grau de maturidade baixo nesse sentido, porém, a gente está num lugar, num ambiente que ele é desafiador, mas muito, com muita oportunidade de crescimento, né? Então, acho que eu vejo sobre essas duas óticas. Que ótimo, excelente. E assim, vamos lá na prática, o pessoal entender o processo, tá, ô Leandro? Certo, vambora. Qual que é o processo de implantação, tá? Qual que é o processo para, né, se ter ali, um BPO financeiro, tá, na pequena, na média empresa, quais Uhum. são os primeiros passos? A partir do momento que a gente identifica, faz um breve diagnóstico do cliente, aí eu estou falando de diagnóstico, não é nada, são algumas perguntas para entender, tipo, volume de notas, como é que você faz hoje, a gente identifica como é que funciona hoje. Quando a gente identifica isso, quando eu falei, né, que a gente trabalha com processo de implantação, ele envolve 3 etapas, e a primeira etapa é a tecnologia, é uma implantação de um sistema. E essa implantação do sistema, eu vou implantar assim, calma, a gente vai implantar um sistema para começar a organizar, principalmente o quê? Processos financeiros. Porque hoje o cara, como é que você paga hoje o seu contador? Como é que você paga o seu fornecedor? Como é que você paga os seus funcionários? Ih, rapaz, eu venho aqui, ele mesmo mete a mão aqui. E quantas vezes você pagou juros? O cara não sabe. Ele não sabe. Então, o nosso papel é: a gente identifica através do diagnóstico, implanta um sistema adequado para o cliente,
né? A partir do momento que a gente implantou esse sistema, a gente vem com as melhores práticas de processos. E aí eu tô falando de processo financeiro mesmo. Cara, quando que você recebe, começa a dar para ele as melhores práticas. E a gente entende, que é a quarta passo, os controles internos. Como é que você controla hoje? E aí ele vai falar. Quando ele fala como é que ele controla, a gente traz melhores práticas para ele, porque aí, com o sistema, processo e controle interno, a gente que vai estar pilotando isso no dia a dia. Vai pagar, tal, ele vai estar sempre validando o que está sendo pago, isso é muito importante. Não, a gente não vai ter acesso à conta do cara, a gente não mexe em transferência bancária. O nosso papel não é esse. O nosso papel é de organização e de validação. Ele que vai validar. Sendo que a diferença é, ao invés dele fazer isso desesperado, vai ser organizado. Simples assim. Com organização, o negócio que ele demorava 2 dias, ele leva 10 minutos para fazer. É isso. Esse é o nosso papel. Que ótimo. Então, assim, até queria saber como contratar, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o Grupo Atua. Mas, assim, você indica também, a gente supõe, né? Por exemplo, nós temos as estatísticas do Sebrae, de outras instituições também, mostrando que essa realidade é verdadeira, né? 75% das empresas, elas fecham ali antes dos 5 anos. Sim. Porém, então, assim, a gente entende que hoje existem muitas empresas que estão fadadas ao fracasso por descontrole financeiro, tá? Então, ou seja, pode ter pessoa que vai assistir aqui agora a nossa live, ou que vai assistir a gravação, que ela está endividada, a empresa está endividada. Sim. Existe ou não, por exemplo, benefícios com o BPO, com a contratação, por exemplo, do Grupo Atua, para poder trazer para essa empresa uma visibilidade e, às vezes, o que ela fala que estou fadado a falir, às vezes conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Você entendeu a lógica? Porque estou falando estatisticamente, então muitas pessoas que vão assistir aqui podem ter na sua empresa a sua realidade como essa, né? Com certeza. Sim. Como é que você vê isso? Eu enxergo da seguinte maneira, né? Quando a gente não tem uma análise clara do que se trata, a gente vai pegar algo muito baseado na emoção do dono, né? Ih, vou quebrar, o mundo acabou. É bem que tipo, pô, cara, tudo bem. Deixa eu só entender do que você está falando. Quando você fala o mundo acabou, aí é aquele lance, né? A habilidade nossa de fazer boas perguntas e ter um entendimento muito relacionado ao negócio da pessoa e falar assim, cara, beleza, você na verdade, exemplo, a área de saúde acontece muito, né? Os médicos, eles são muito maravilhosos e especialistas para atender um paciente. Agora, quando a gente vai falar de gestão, eles têm muitos desafios, né? E aí acaba muito do tipo, se alavancar muito em cartão de crédito, se alavancar misturando física, jurídica, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando ele olha para aquilo ali, ele fala, cara, acabou, o mundo acabou. E quando a gente começa, eu brinco que é aquele olhar de drone, né? A gente vem de cima e começa a mapear. Fala, cara, você tá com um problema aqui. E esse problema você consegue resolver assim, 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 assim. Você tem uma entrada do teu fluxo financeiro, do teu contas a receber assim, desse jeito, e tem um índice de inadimplência aqui que você tem que tomar alguma ação. Quando tu começa a mapear para ele, né? Eu sempre gosto de fazer o seguinte, cara, vamos entender o problema e vamos fatiar o problema para ver se esse problema a gente consegue resolver com a sua situação que você tem hoje, ou se você vai ter que tomar uma decisão referente, cara, eu preciso vender mais nessa área, eu tenho que melhorar a minha precificação. Então, o nosso papel é muito de investigação e muito olhar de drone, olhando de drone e mapeando o cenário, para que a gente não possa, eu brinco, né? Não sei se você já salvou alguém nadando, né? Então, se você entrar no desespero, você afoga com a pessoa, né? Então, o nosso papel é muito falar, cara, fica calmo, que assim, se você me puxar, vai morrer os dois juntos. Deixa eu olhar para ver como que eu posso te ajudar. Então, é muito essa a ideia que a gente faz. Vamos mapear, identificar, fatiar o problema, e aí a gente vai apresentar para ele algo muito... mas isso aqui eu consigo resolver.
Então, se você resolver isso aqui, você vai conseguir vir para cá para resolver o outro. E aí a gente vai criando algumas ações nesse sentido, né? Que maravilha, que ótimo, cara. Interessante, porque eu vejo que muitas empresas, até pelas estatísticas, devem estar passando por essa situação. E às Com vezes o fato de simplesmente virar e falar assim, ah, vou fechar, é muito cômodo para ela, né? Sim. Ao invés, ela poderia arrumar uma outra solução. Às vezes, tem pessoa não é tão propícia a risco, às vezes ela não consegue lidar com pressão, beleza, sem Uhum. problema. Isso é Sim. uma decisão pessoal, mas às vezes muitas empresas poderiam ter saído ali para poder voltar à ativa. E Sim. para a gente fechar, o Leandro, é, como que atua, né? Vamos falar agora de vocês aqui. Como que o Grupo Atua pode apoiar? Como funciona esse primeiro bate-papo com vocês? Como que elas podem entrar em contato? Uhum. A gente tá em todas as redes, né? LinkedIn, Instagram. Vocês podem entrar em contato diretamente lá no nosso site também, né? grupoatua.com.br, vai ter lá a parte de gestão financeira. A gente pode ajudar vocês muito entendendo e fazendo um diagnóstico, e aí esse diagnóstico é um bate-papo, até mesmo para falar, cara, a gente não vai conseguir ajudar você não tá, você tem que fazer outros movimentos, não está no tempo agora, porque é muito esse o nosso papel, né? A gente sempre fala que quando a gente está falando de consultivo, é consultivo nesse sentido de, cara, eu preciso entender você para saber se eu tenho a ferramenta para te ajudar. Então, hoje, dentro do Grupo Atua, a gente tem isso como um dos nossos valores, né? Então, esse é um valor do grupo, né? Com relação a essa parte de transparência, foco no resultado. E aí, quando eu estou falando resultado, não só o resultado do grupo, mas o resultado do cliente, né? Porque o resultado bom do cliente vai desdobrar no resultado do grupo. Isso é meio que É uma isso aí. consequência disso. Então, vocês podem procurar a gente nas redes sociais. Eu posso deixar o meu telefone aqui, o meu WhatsApp, que é 21 97 Pera aí, 48. pera aí, deixa eu pegar aqui, vamos lá de novo, ó, vou colocar aqui no chat, Isso aí. deixa eu pegar aqui e já colocar aqui em tempo real, ó. É isso aí. 21. Esse telefone pode divulgar mesmo, assim, né? Pode Pode, né? divulgar. Pode Então divulgar. tá. Manda um oi ali no WhatsApp. Se eu Ó, demorar um pouquinho, Leandro, depois eu vou responder. contato Leandro Mafra. Isso. É 21 97 97 484 484 11 uhum, 79. Só mandar um 79. oi ali que a gente alinha uma agenda e eu vejo como que eu posso contribuir com a sua empresa e ver quais ferramentas aqui do grupo pode ajudar, principalmente voltado para o BPO financeiro. Maravilha, Leandro. E assim, pode ter certeza, né? Vamos aqui passar isso, a pessoa vai ficar gravado, então muita gente vai assistir a É isso. gravação e vai ter Legal. esse insight, Bom. vai ter essa visão que às vezes acaba encontrando uma luz no fim do túnel, né? E assim, Uhum. Leandro, eu queria deixar aberto aqui para vocês, para poder, né, você fazer as suas considerações finais e Uhum. despedir dessa turma que está conosco agora nessa manhã, nessa noite, quer dizer, e Aham. também para as que vão assistir a gravação. Uhum. Assim, Wagner, primeiro eu quero te agradecer. Você é um parceiro do Grupo Atua, né? O Rafael nos conectou, então, assim, agradecer a você, te parabenizar pelo trabalho. Assim, o trabalho que você faz é muito voltado para a educação e a educação é o que muda o ponteiro das organizações, tá? Então, eu brinco que toda empresa, ela é uma empresa de educação porque você precisa educar para fora para ensinar os seus clientes a comprar de você. E você tem que educar para dentro para os seus colaboradores melhorarem como pessoa e automaticamente melhorar o teu setor e melhorar o teu negócio. Então, se você não tiver isso dentro da tua empresa, enfim, você não vai ser eficiente. Então, primeiro te agradecer, te parabenizar e assim, conte comigo com relação para trocar, para a gente poder, para o que eu puder contribuir com você, estou à sua disposição. Muito obrigado aí por ter me recebido. Maravilha. Esse bate-papo
papo foi muito rápido, nem percebi, já passou quase uma hora. Já passou, eu te falei, passa rápido demais, porque o bate-papo acaba sendo descontraído, né, Leandro? Exatamente, exatamente. Assim, cara, nós temos que agradecer tanto ao Rafael Boldrini, que está com a gente aqui também na página oficial, como toda a equipe do Grupo Atua, que já passou com a gente aqui, batendo um papo, trazendo muito conceito, muito conteúdo, para essa turma maravilhosa que acompanha a gente. E quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês, por essa parceria, e já deixar disponibilizado aqui, né, novas sugestões de tema para falarmos, porque nesse universo, tanto da gestão financeira, Sim. a tua também tem uma vertente do RH também, não tem, Sim, sim, sim. Leandro? Dentro do grupo, e aí dando uma visão um pouquinho, né, saindo um pouquinho do BPO, dando uma visão macro do grupo, né? O Grupo Atua, ele é um grupo que ele tem mais de 12 anos de mercado, né? Sim. Hoje, fisicamente, a gente tá no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. A gente é composto ali por mais de 50 colaboradores e nós temos duas verticais de negócio que nós chamamos no grupo, né? Vertical de gente e vertical de gestão. Cada vertical de negócio é composta por produtos. Na vertical de gente, Sim. a gente tem produto de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e a gente também estrutura o RH nas empresas de pequeno e médio porte. Já na vertical de gestão, já é mais voltado para a contabilidade consultiva, e foi por isso que a gente criou o BPO, porque a gente começou a ajudar os clientes do nosso time de contabilidade, e aí identificou que isso era um produto para o mercado, e desde o BPO financeiro, a gente faz ali outras partes de estruturação de diagnóstico e outras situações. Então, hoje a gente atende clientes gigantescos, como também os pequenos e médios, que é muito o nosso papel, né? Para contribuir, gente e gestão. É isso aí. Então, assim, gente, Wagner, mas eu não tenho dinheiro, assim, quer ter? Né? Eu vou simplificar aqui, né, Leandro? É isso aí. Melhora a sua gestão financeira, É porque isso. assim você vai ter, e nada melhor do que uma pessoa de fora, né, uma Isso. terceirização, tem alguns benefícios e tudo mais. Então fica a dica aí, eu coloquei o contato do Leandro, mas quem quiser, como o Leandro falou, pode procurar pelo grupoatua.com.br, Isso, atua com 2 T's. 2T, Isso. excelente. Então grupoatua.com.br. Leandro, deixa aberto, como eu falei, para vocês poderem sugerir novos temas, e o canal aqui está 100% aberto para vocês, tá bom? Beleza. Gratidão e obrigado a todos aí por acompanhar. Maravilha, Leandro. Um abraço e mande um abraço para toda a turma do Grupo Atua, tá? Tá bom, pode deixar. Valeu. Maravilha. Um abraço, Leandro. Tchau, tchau. Fantástico, gente. Grandes dicas, vários insights. Tive vários insights aqui. E o seguinte, chegamos aqui ao nosso finalzinho da nossa noite de hoje. E eu vou compartilhar aqui no chat. Quem está nas redes sociais, tá no Facebook, tem gente no Facebook, tem gente no YouTube. Tô vendo aqui o grande Ibson Cabral. Maravilha, Ibson! O Rafael Santos, que teve com a gente desde o início aqui pelo YouTube. Ibson, sábado somos nós, hein? Simbora! E assim, quem tá nas redes sociais e quiser vir para cá agora para ter o certificado de participação dessa live que você assistiu, é só escanear o QR Code que está na tela, tá? Ou digitar digitaledu.com.br, vir para cá, faz um cadastro gratuito, porque eu vou colocar no chat a partir de agora o link para emissão de certificado. E como funciona? Se você nunca emitiu certificado na Digital Edu, assim que você clicar no link que vai estar no chat, você vai poder colocar o seu nome ali. Por que você não busca o nome de cadastro? Pelo seguinte, a maior parte das pessoas, quando coloca um cadastro, faz um cadastro em plataforma digital, coloca o primeiro e o último nome. Coloca o primeiro nome e a primeira letra do segundo nome. Cada um faz de um jeito. E no certificado é mais elegante que ele esteja com o nome completo da pessoa. Então, por exemplo, Wagner. Eu estou aqui no chat da Digital Edu como Wagner Drummond. Mas sempre que é certificado, eu coloco Wagner Cruz Drummond. Então, esse nome que você vai colocar ali no campo para emitir o certificado só é válido para o certificado. Ele não altera o seu nome em nenhum outro lugar, tá bom? Porém, é o seguinte, amanhã, quando você vier emitir um certificado novo, amanhã, pode ser semana que vem, não importa, um evento, a próxima emissão de certificado que você fizer dentro da Digital Edu, ao clicar nesse link, que tem um token único de 5 minutinhos,
o seu nome já vai aparecer preenchido, você não consegue alterar, ok? Por que isso? Porque, gente, já tivemos no passado pessoas emitindo para outras pessoas, isso acontece. Então nós travamos para evitar e para dar mais boa percepção das empresas, das instituições de ensino sobre os certificados que a Digital Edu emite, tá? E eles são validáveis, tem um código, a pessoa escaneia o QR Code, coloca o código ali, fala que é verdadeiro ou se é falso, né? Então, assim, tem toda uma proteção por trás. Então, fica a dica para vocês: cuidado ao preencher. E dica: ou comece sempre a primeira letra maiúscula, ou coloque o seu nome inteiro maiúsculo, tá? Porque aí não tem perigo de ficar ou invertido, botar uma letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Tem gente que erra assim e faz parte, tá bom? Então vamos lá, deixa de delongas aqui, vou colocar no chat a partir de agora, aqui ó, copiar link. 5 minutinhos a partir de agora. Tá aqui no chat da Digital Edu. Então, se você está na rede social, dá tempo de 25 minutinhos. O cadastro não leva nem um minuto. E já te convido aqui, ao entrar na Digital Edu, na parte superior, existem várias abas ali que você pode conhecer da plataforma. Uma delas é eventos. Então, nós vamos ter o nosso CONAGP, que é o Congresso Nacional de Gestão de Projetos, vai acontecer em julho. Ainda está numa venda promocional. Temos ali o VMO Experience, que falando de VMO, vai acontecer agora em maio, tá bom? Online. O CONAGP é híbrido, um dia presencial em São Paulo e online também, e mais 2 dias online. E também um pouquinho sobre o CONAGILE, que vai ser iniciado ali as inscrições a partir da próxima semana. Então você vai conhecer um pouco dos eventos, tem a sessão de cursos, vamos ter aí uma formação em IA, vai ser bem interessante, são 4 finais de semana seguidos, de 9 às 13 horas. E ali você vai ter aprender a tanto engenharia de prompt, como criar agentes inteligentes. É isso aí, aprender a fazer bots e tudo mais, tá? E os sorteios. Sorteios, todo mês nós temos, geralmente são livros, vamos colocar outras coisas depois no meio, mas são livros. E para participar é gratuito, você pode clicar lá em sorteios, se inscrever, então todo mês você tem que se inscrever para aquele sorteio. Pode ter prêmio que você não quer ganhar, não tem problema. Você se inscreve ali, faz as ações que pedem, que não são obrigatórias, mas a cada ação que você faz, você tem mais uma vez o seu nome na lista. Então, quanto mais ações você fizer, mais chances tem de ganhar, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Conheçam a Digital Edu, em breve teremos aqui a nossa plataforma de vagas, que vamos buscar parceria com algumas empresas para poder alimentar e divulgar internamente sobre as vagas disponíveis no mercado, na área de tecnologia, gestão de projetos, agilidade, liderança, várias outras também, tá bom? Maravilha, gente! Simbora! Excelente semana para nós aí, prepare-se para o feriadão prolongado. E nos encontraremos na próxima live. Um abraço a todos e até a próxima!